Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite relativamente fria na capital do estado do Rio Grande do Sul, com 40 mil colorados empurrando o Internacional num dia que pode ser marcante na história mais recente do Internacional. Há quanto tempo o Internacional não assume a liderança de um campeonato brasileiro? Eu estou dizendo não naquela transitória de 2016, que foi ali na arrancada da competição. Ali o Internacional foi líder e naquele mesmo ano acabou caindo para a Série B, que o Eugênio Paes Amorim não quer nem lembrar e que o Dr. Elvio Henrickson faz questão de lembrar aquele ano fatídico de 2016 para o Internacional. Mas estou dizendo de uma forma eficaz, num segundo turno, pontos corridos, com a possibilidade de ser campeão. Há quanto tempo que o Internacional não assume a ponta? Não estou dizendo que vai assumir. Depende de uma vitória de 1-0 do Atlético Mineiro, e aí qualquer vitória do Internacional aqui hoje vai dar a liderança ao Colorado. O Grêmio joga amanhã contra o Peixe no Pacaembu. Grêmio que levou para lá apenas 4 jogadores titulares. É bem verdade que o Grêmio está focado ainda em 2 competições, mas o Grêmio cresceu no Campeonato Brasileiro, se estabilizou no Campeonato Brasileiro e, de repente, seja até por isso que está poupando um pouco mais de titulares, levando 4 titulares para lá e deixando 7 titulares aqui, resguardando especialmente um dos craques do time, que é o Luan. Deixa eu começar com o Dr. Elvio. Faz certo o Grêmio isso? Depois vou abordar o do Eugênio Paes Amorim. A propósito desse jogaço do Internacional hoje, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Mas o Grêmio faz certo em poupar desta feita contra o Santos? Ou não tendo ainda a Libertadores muito próxima, seria a hora de ir com tudo para acumular um pouco mais de gordura, doutor Elvio? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Amorim. Boa noite, telespectadores. Eu tenho convicção que sim, porque o Grêmio não é a equipe que tem 2 times titulares, né? E a quantidade de jogos tem mostrado que isso gera lesão, gera desgaste. Hoje mesmo, amanhã mesmo, alguns jogadores não vão jogar por terem problema ou de lesão ou de risco de lesão. E essa é a fórmula que já deu certo, que já nos levou à conquista de títulos. O Flamengo tem uma amostragem aí que colocou time titular em todas as competições, já caiu fora de uma e mostra visivelmente uma baixa de produção. Então, eu tenho convicção que o Renato está absolutamente certo em priorizar competições, postar todas as fichas na competição que é escolhida e jogar a outra competição da maneira com que pode, né, poupando de vez em quando alguns titulares, enfim, para que o time não fique depois sem a total força na hora da competição principal. Doutor Eugênio Paes Amorim, Internacional chega ao topo hoje ou é complicado porque os 2 jogos têm o mesmo nivelamento? E tem, né? Internacional e Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, qualquer um dos 4 pode ganhar o jogo. Agora, estou dizendo pela tendência mais recente, pelas campanhas. O senhor acredita que é hoje que o Inter assume a liderança? A questão lá em Minas é que o São Paulo está bastante desfalcado. O Diego Souza não joga, parece, há outros desfalques. Então há uma chance boa do Atlético ganhar, embora eu acho que o time do Atlético é um time limitado. E o mais difícil é o Colorado ganhar aqui, não é jogo fácil. Eu creio que dá para ganhar, mas não é jogo fácil. Vamos torcer, esperar que ganhemos aqui. E com relação ao outro assunto, eu me permito uma vênia aqui. Sim. Eu acho que ótimo que o Grêmio faça isso. Porque o Grêmio ano passado perdeu de ganhar 2 títulos por causa disso. Iria ganhar o brasileiro também. No meu ponto de vista, é claro, né? E não esqueçamos o rodízio do Aguirre. Esse negócio de 2 times é complicado. Talvez o Palmeiras possa nos desmentir. O Palmeiras até estava meio que jogando quase que sempre com os titulares, poupando 3 ou 4 jogadores. O Cruzeiro também. Mas é que aí agora o contra o Inter. Tem razão, né? Porque o Palmeiras, tu tira o Bigode, entra quem? Borja.
Aí é brincadeira. 28 jogadores a nível de titularidade. Tira o Borja e o Davidson, que jogou contra o Internacional, que incomodou aquele Davidson. Tem um plantel invejável. E o Bigode é um baita centroavante. Vamos ouvir alguém da área aí? Lembra do Leocir da Lastra, doutor? Jogamos bola junto, ele não lembra de mim, jogamos bola. Pé esquerdo, habilidoso. É isso? Jogou no Inter com ele? Não, foi alguma pelada aí, cara. Bastante pelada, né? Mas vira jogar no esportivo, se não me engano. Isso também. Leocir da Lastra, é certo poupar, é necessário poupar, é imprescindível poupar, o Grêmio faz certo. E pode já aproveitar, já que falamos das duas coisas aqui, o jogo de hoje, o jogaço Internacional e Flamengo. Chegou o dia do Inter assumir a liderança, você crê que isso vai acontecer? Ou, como estávamos falando aqui anteriormente, São Paulo, Atlético, Internacional, Flamengo, qualquer desses quatro pode ganhar o confronto, um dos dois confrontos da noite. Bom, primeiramente, boa noite. Uma satisfação estar com vocês aqui. Eu acho que poupar jogadores, nas dimensões que é o Brasil, nós temos que poupar. O time grande tem que poupar. Não vai poupar o Internacional. O Internacional não tem por que poupar jogadores. Mas equipes que disputam 2 ou 3 competições no mesmo período, tem que poupar jogadores. O jogador nunca vai estar 100%, porque quando jogava e era pouco, né, era só fim de semana, geralmente, na minha época, dá para manter um time. Antigamente tinha o Internacional e Grêmio, tinha um time certo, titular. Hoje não tem como ter. E faz muito bem, por exemplo, o Grêmio com o Renato, poupar jogadores, porque o jogador chega numa partida decisiva, importante, inteiro. E isso vai ser uma polêmica, daqui a 10 anos nós estamos conversando na mesma situação. Mas é que é muito difícil uma equipe manter um nível de concentração e um nível físico jogando quarto domingo e viajando. Eu acho que faz muito bem o Renato, porque consegue treinar com o time titular e colocando as suas ideias em dia. Eu acho que está no caminho certo, tem que poupar, porque hoje nós não podemos jogar a cada 48 horas jogar um jogo. Eu acho que o nível de intensidade hoje ele é altíssimo e o jogador não aguenta jogar lá com 90% a 100% o tempo todo. Intensidade. Mas a e questão é poupar o time inteiro. Olha o que o Cruzeiro está fazendo. Ele coloca o time titular e um time misto. O Grêmio vai com um time praticamente reserva. O Grêmio só tem 4 titulares. Não, é misto amanhã. Amanhã é um misto, não é reserva. 4 titulares. Grohe, Jeromel, Ramiro e vamos considerar o Cícero titular. No mais, o time é todo ele reserva. Mas o time do Grêmio não joga pela suspeita de lesão, pelo risco, senão jogaria. Bruno Cortes. 2 jogadores não jogam porque foram convocados. Não estão. Então tem uma justificativa a mais dessa composição. Não é simplesmente o time está todo à disposição e só vão jogar 4. Não, o Grêmio tem o Bruno Cortes suspenso, o Grêmio tem o Kahneman e o Everton convocados e o Grêmio tem o Michael lesionados. Poderia colocar 7 titulares e 4 reservas. Vai colocar 7 reservas. O Grêmio está poupando também o Luan. O Grêmio está poupando o lateral direito, o Léo Moura. E o Grêmio está poupando também o Jael. Vai jogar o André. Mas eu vejo uma coisa positiva. Porque o Renato treina o time titular. Quando joga o time titular, ele treina o time reserva. Tu vê que a mecânica do jogo, mesmo baixando a qualidade técnica... Não muda. Não muda. Não, o Grêmio tem jogo. O Grêmio tem jogo. A mesma maneira. E hoje eu estive lá no Eldorado, lá vendo o Grêmio B, que se pode falar, não sei como Grêmio B, contra o Inter de Santa Maria. Não é igual, mas a proposta é igual. A proposta vem de cima para baixo e as categorias de base, os emergentes, estão jogando da mesma maneira. Mas é que o Grêmio, sempre acompanhado. O Grêmio mudou o jeito de jogar, né? Mudou totalmente. Mudou o clube, a filosofia de clube. Você vê que o São Paulo, por exemplo, sempre jogou tocando a bola. Sim. Há outros times que jogam. O Grêmio antes jogava com bola levantada. E raça, mudou. Né? Que hoje já tem mais técnica. E aí muda toda a categoria. O Grêmio é um time hoje propositivo. Mas isso mudou. Quem é que fez isso? Foi o Roger? O Roger iniciou esse trabalho. E se eu posso dar uma dica, hoje eu estive observando e nós comentamos lá, tinha vários treinadores lá, nós comentamos que o Grêmio
o Inter e Grêmio mudou a sua característica. Ele não tem mais jogadores brucutu ou fortes fisicamente, tudo gurizão baixo, que tem a velocidade e a que você falou, dinâmica. Acho que a dinâmica é o futebol, vai partir por esse momento, né, da dinâmica. Eu acho que a bola aérea é importante, mas a dinâmica do jogo também é fundamental. O provável time do Grêmio: Groi, Léo Gomes, Jeromel, Bressan, Marcelo Oliveira, Cícero, Tassiano, Ramiro, Douglas, Alisson, com o André na frente. É um time de qualidade. Não, e que bom. Douglas tem Eu qualidade, diria que é um Tassiano misto, que tem. não é reserva. Alisson. É um misto. Se a mas gente esse considerar lado esquerdo da defesa aí dá para trabalhar bem. Marcelo Oliveira e o Alisson. E o Bressan. E o O Bressan. Bressan, o lado Dá esquerdo pra da trabalhar defesa, bem. a né? defesa toda. Mas o Bressan tem ido eu bem, queria um tem Tyson aí. surpreendido, tem dado a sua parcela de contribuição. Eu sou suspeito, sou muito amigo do Bressan e acho ele uma pessoa fantástica. Ele melhorou muito. Não, Comparado com ele mesmo. E ele falou assim que o Renato, e isso é uma qualidade do treinador, né? Dá muita confiança para que ele possa jogar. Treinador faz jogador, Nilson. Faz jogador. A prova Faz disso jogador. é um nome no Rio Grande do Sul hoje. Aham. Nico Lopes. É isso aí. O Odair descobriu o Nico Lopes, tanto que botou o D'Alessandro no banco. Patrick, E nem eu contesto o D'Alessandro no branco mais. Eu contestava. Patrick nunca teve tanto cartaz quanto está tendo no Inter. Apesar Mas que a as posição últimas... que o Nico está jogando Sim. é quase que a do Dali. Mas é É do bem Dali. de extremo, né? De circular Por a dentro. bola por dentro, né? De fora para dentro, né? É a do Dali. E está fazendo o papel. E quem fez isso? O treinador. Treinador. É, grande participação do O treinador. Patrick, que nunca foi tão famoso como está no Internacional, também está jogando mais do que jogava. Só que nas últimas duas partidas não jogou, né? Jogou mal. Mas taticamente é um Mas espetáculo. Jogou mal. sabe por que isso? Confiança. Também O Iago, lateral esquerdo. organização. Organização. O time está organizado. tá redondo. O time não leva gol. Ele sabe que se não fizer lá na frente, você não vai sofrer gol. Sim. Então, essa confiança, o jogador começa a soltar. Faz gol. Fez gol, por exemplo. O Patrick fez 2 gols num jogo só. Que eu acho que nunca na carreira dele ele fez. Não sei, não tem O time organizado é isso. Por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, aquela bolinha do Damião ali, aos 35, aquela bola bem cabeceada, pronto, ganhava o jogo. Ganhava o jogo. E não jogaram bem, né? Do Damião ou do Potker? A do Damião de cabeça no fim. No fim sim. Não, o momento do gol seria um gol mortal. Mas o lance que o Potker perdeu... Mas o que o goleiro tocou? O goleiro tocou naquela bola. Sim, a bola bateu no poste. Mas o Fábio deu uma arriscadinha, né? Agora, eu acho que o Internacional leva vantagem num aspecto que eu noto, não tenho assistido todos os jogos, mas alguns jogos a gente percebe que no segundo tempo Tá o voando, Internacional sobra Tá voando. fisicamente em relação a alguns adversários. Tá. Então, isso acaba fazendo a diferença, a questão física. Com certeza. É uma vantagem de quem joga Em uma especial o competição Patrick, e né? foca, né? Foca naquela Uma Em especial o competição. Patrick. Isso eu acho que tem feito diferencial para alguns resultados. Já viu que o Patrick corre no jogo? E Falaram que era gordinho e tal, o cara corre o campo inteiro, o jogo ele inteiro. é forte. Ele é forte. É a característica É dele. dele. É que por isso que aquela história de poupar jogador. Tem que poupar. Não tem como jogar. No caso do Inter, não tem que poupar, é o contrário. Não, né? assim, mas Ele é. joga uma vez por semana, Uma vez praticamente. por semana. Não, e precisa adquirir uma sintonia isso. fina. Se que você- O Grêmio tem com os 22, não é com 11. Exatamente. O Douglas e o Luan, eles cumprem a mesma função tática. O André e o Jael até disputar a posição estão. O Alisson tem sido um dos artilheiros do Grêmio. O Marcelo Oliveira jogou na Argentina contra o Estudiantes. Então, às vezes, a gente força um pouquinho a barra para dizer que é time reserva ou misto. O Léo Gomes, na lateral direita, já está subindo de produção e o outro só joga um tempo. Você O não acha? Maicon não tem conseguido jogar, quem tem jogado são esses aí. Exatamente. Matheus Henrique, Tassiano, Cícero. Então, se a gente pegar e fizer uma análise fria, e é claro que aí o Kahneman, o Bruno Cortez, o Everton e o Luan, esses sim são titulares absolutos. Agora, e o Marcelo Grupo, mas os demais dá para o cara tangenciar, né? O Maicon é titular, tá, mas não está suportando. O Léo Gomes é titular, mas não está suportando. O Alisson, Não, o Léo- Ramiro. O Léo sim, né? Léo Gomes sim. Não, eu falei o Léo Moura. Léo Moura. O Léo Moura não aguenta. Falou Léo Gomes. O Léo Gomes tá crescendo. É isso que eu queria perguntar. Você não acha que o Léo Gomes já está pedindo a passagem? Tá pedindo passagem, com certeza. E outra que o Ramiro, com a bolinha que está jogando, também podia ter sido poupado. Mas não.
Desculpa Aí tem uma discordar. questão de função tática. Mas Desculpa também, discordar. Mas quem é o reserva do Ramiro? Não é a hora de experimentar, já que se experimenta tudo, para um cara que está em má fase e o Grêmio querendo ser campeão da América, experimentar uma alternativa, porque o Alisson é atacante. É uma alternativa diferente de jogo. Agora, testar o Matheus Henrique por ali, testar o Tassiano por ali. Mas É que o Ramiro- O Grêmio não tem nenhum Ramiro outro. O Grêmio não tem um segundo Ramiro. Ele está sobrecarregado. Sabe quem era o segundo Ele está Ramiro? sobrecarregado. Porque Era o lado- Léo Moura no passado, lembra? O o Ramiro lado tem esquerdo- 3 funções. ele está Tripla sobrecarregado e o Léo Moura sobrecarrega ele. Mas ele tá jogando errado, então. função. Exatamente, É o Léo ele tem Moura. que cobrir o Léo Moura Ele quer pela fazer questão tudo. física. Tudo bem. Mas ele assim, ó, compõe o meio de Quer campo que e eu dê ajuda um no exemplo de ataque. quem Ele não faz mais nem gol, quem é que estava mal e melhorou sem sair do time porque estava jogando errado? Rodrigo Dourado. Aham. Parou de carregar tanto a bola, começou a jogar. Ele não passa mais no meio de campo. É. Tá fazendo a função Tá fazendo o que ele está 4-1-4-1. Quando vai na boa. E daí os outros já sabem que tem que E o ficar. Ramiro tem que fazer isso também. Ele tá fazendo 3 funções. Mas o Léo Moura sobrecarrega ele. Tá, e Apesar de tecnicamente, pra- Ele tecnicamente, tem a função Tem a função de, de voltar. de compor O na Otacílio defesa. Gonçalves da Silva Júnior dizia, o Leocino Chapinha. conheceu bem o Chapinha, Foi meu treinador. dizia que o C é uma partícula da língua portuguesa inútil. Então o C no futebol é mais inútil tem ainda. que abolir, né? É, mais inútil ainda. Então o C, que é uma partícula da língua portuguesa inútil, eu vou colocar o C na jogada agora, mesmo com a sua inutilidade. C, porque é um jogo difícil esse Internacional e Flamengo. O Flamengo tem um monte de atacantes, o Internacional vai ter que marcar, e o Edenilson vai ter que fazer falta por vezes, e o Iago vai ter que fazer falta, e o Pérez Bassols Cortez. Hoje não é o Pérez Bassols Cortez. O árbitro do jogo do Internacional me deu um branco agora. É o Ricardo Marques Ribeiro, se não estou enganado. É o Ricardo Marques Ribeiro. O Pérez é o do Grenal e o do Grêmio É o exótico aquele, o alto, né? e o Mas- do Grêmio é o goiano. se nós vamos contextualizar este jogo, Wilton de que Souza o Sampaio. Internacional é mais reativo. Tá, e Tu aí vai C. encontrar, não C, não tem C. Não, o C É? se tomarem o cartão amarelo. Ah, é aí que bom. eu ia chegar. Ele quer colocar Tá. o C. É o C, é o Mas C. o C não vale nada. Iago. Não, aí vai valer. Aí vai. O Iago e o Edenilson. Um dos dois tomando o cartão amarelo, o Zeca vai ter que trocar de lugar. Ou então joga Gabriel Dias, ou joga Sharp. É terceiro Ou cartão? D'Alessandro. dois? Não. Estamos dois. Deus me livre. Ou o Mas- D'Alessandro mas esse- joga na do Perdeu o Edenilson. Edenilson é uma desgraça. Aí joga o D'Alessandro. Mas você tem que pensar hoje. O outro não. Ei, Rec, você tem que pensar hoje. Hoje tem que ganhar. Hoje é importante ganhar. Sim, Não, não posso dar o luxo, vai levar cartão. O jogador. Não, mas eu estou concordando contigo. Não, o jogador vai entrar em campo. Tá falando do jogador, ó. O jogador vai entrar em campo. Vai ganhar o jogo. Problema não. Primeiro, assim, ó, Grenal todo mundo quer jogar. Mas esse jogo contra o Flamengo Mas quer é ganhar. muito significativo. E é um jogo de 6 pontos. E é um jogo de 6 pontos. Que aí pode tirar a diferença pro Grenal e pro empate. Pode não empatar que o vá. Grenal. Aí. Eu tô pensando isso aí. Eu Pode também- botar o Grenal. pode empatar o Grenal. O Grenal, o placar favorito é empate. Empate. Não interessa se é time de júnior, se é E time se colocar o time reserva, o Grêmio é capaz de complicar a situação do e Grêmio. Se o vice-versa. Inter colocar o time reserva, é capaz de complicar, porque Grenal se equilibra. Doutor Elvio, deixa eu lhe perguntar, doutor Eugênio Paes Amorim, Leocino da Lastra. 4 pontos, que é o ideal para essa semana. Já houve gente que disse que não concorda. Quem é que me disse hoje que não acha bom 4 pontos Poxa, para o Internacional? poxa. Tem que ganhar 6 pontos no Internacional. É, porque contra o Palmeiras, joga, né? Faltou 3 pontos contra o Palmeiras. porque joga... 2 pontos, né? Foi um só. Falou 2. Sim, aí está em defasagem. Sim, tem que deveriam ganhar ser o 3. Grenal. Aham. Aí tava Porque mais joga em casa e tem que ganhar e tal. Alguém disse aí hoje, acho que foi aqui mesmo no preliminar. Bom, 4 pontos, como é que se negocia isso? 1 contra quem e 3 contra quem? Só um vai poder ganhar o Grenal. É que o Internacional joga as duas em casa, o Grêmio joga as duas fora. Então, dentro daquela lógica de ganhar em casa, empatar fora, alcança uma pontuação praticamente de título, né? São 2 ângulos completamente diferentes. Um time joga em casa e o outro joga fora. Né? Para a lógica do Internacional, fazer 4 pontos eu considero excelente. Excelente. Para a lógica do Grêmio, se ele conseguir nessas 2 partidas jogando fora 2 empates, eu não considero ruim.
Apesar de que a gente sabe que o ideal é ganhar sempre, né? Mas dentro dessa lógica de 3 pontos em casa, 1 fora, 3 em casa, 1 fora como meta, né? Como média, né? Dá para perder uma vez em casa e depois recuperar uma outra partida ganhando fora. Não, o que o Leocino falou aqui é real. Ó. O Colorado vai jogar os 2 jogos sem propor. Pode ter certeza. Isso aí, ou joga equilibrado, marcando no meio, sem ser alto nem baixo, ou vai esperar. Eu acho que no Grenal vai esperar. A maioria dos times estão jogando, adiantando a marcação e jogando no erro. A grande maioria. O Inter jogou assim contra o Fluminense. Mas é muito jogou assim contra o Fluminense e fez 3 gols. É muito difícil sustentar as linhas lá em cima. Tem que matar, né? Principalmente quando tu joga com um time contra o Grêmio. Mas Internacional e Palmeiras foi todo o tempo assim. Tá, mas adiantaram as linhas, os dois, e só jogavam no erro. Só jogavam no erro. Fluminense, o jogo mais exemplificado. Assim, é uma maneira, Inter e Fluminense. O Inter marcou em cima. De se proteger. Roubou 2 ou 3 bolas, fez 3-0 no primeiro tempo, parou de jogar. Porque não sustenta. Se não matar, não sustenta. Isso aí, até quem jogou um pouquinho sabe. É isso aí. Falando da pergunta do REC, 4 pontos seria o ideal. O ideal é 6, eu estou dizendo 4 pontos, como é que se negocia? Tá. Não, faz um contra o Flamengo, 3 contra o Grêmio, faz um contra o Santos, 3 contra o Internacional. Falaram que contra o Palmeiras o Inter somou 1 ponto, deixou somar 2. Eu vejo diferente o futebol. Eu acho que contra esse... Não foi ruim, não. Não, aí eu vou... Podia ser melhor, eu vou encontro aí. Com esses times, Flamengo, São Paulo, que o São Paulo era bom ganhar para ter liderança. Flamengo, São Paulo, Palmeiras... Grenal, esses times, você vai disputar contra eles. É importante não deixar eles se distanciar. Você não inclui o Atlético Mineiro? Pode ser. Sabe de quem é essa tese, hein? Os que estão na frente, você não pode... quem ganhar, seria importante ganhar. Você não perdendo... De quem é essa agora, tese? tu tem que perder. O teu campeonato depois é com outros times. E de quem é essa tese? Tu não pode perder lá pro Vitória... Tu não pode perder lá pro Sport Recife. Tu não pode perder. Tem que ganhar. Não importa se é aqui, o Inter Porto Alegre. empatou com o Sport aqui. Lembra de quem é essa Aí tese? isso não pode. Isso não pode. Quem é que falava que o ponto corrido... Quem é que falava que o ponto corrido se ganha ganhando dos pequenos? É isso aí. Luxemburgo. Que ganhou um monte de ponto corrido. Ele diz isso. Porque aí tu não... Não é Luxemburgo, né? Porque agora é um novo. O grande problema é tu ganha todos os pequenos também e tu perde pros grandes. Empata. Aí eles ultrapassam. O Internacional perdeu com o América. Se empatasse com o Flamengo hoje, empatasse com o Grêmio lá, não é mau resultado. Tem que ir lá ganhar do Sport. É ruim, mas não é mau resultado. Tem que ganhar do Sport na Ilha do Retiro. Isso aí. Tem que ganhar do América lá, que perderam. Isso sim, mau resultado. Aí recupera aquela lógica do 3-1, 3-1. Ganha em casa, empata fora. Em termos de G4, a campanha do Internacional é extraordinária. Se o Inter empatar todas, tem mais 15 jogos pela frente. É muito difícil não pegar a Libertadores. O Internacional está no G4, se empatar todas. Vai ter que acontecer um cataclisma para o Inter para a Libertadores. E o Grêmio também. E o Grêmio um pouquinho mais, vai ter que ganhar 1, 2 e empatar o resto. O time que é forte da construção defensiva, porque é forte. O Inter é forte. Sim, o Inter está no ponto ideal agora. E o Lomba entrou como uma luva, né? Acho que a entrada do Lomba também deu confiança. Na hora. Porque o Danilo, apesar de eu gostar muito do Danilo, baita cara. Ele... Mas deixou a desejar. Estava inseguro. Estava inseguro. Eu concordo em gênero, número e grau. O Lomba deu uma sustentação que talvez... é Lomba, é Moledo. Pô, que jogador. Esse tá sobrando. Que jogador, velho. Cara, o Moledo pra mim... Até o Cuesta cresceu. O Cuesta cresceu. E aí depois vem outros aí atrás que também são bons jogadores. E o Zeca em que estágio está? O Zeca... Eu esperava um pouco mais o Zeca. Mas eu muito mais esperava. Eu dizia que ele era o melhor lateral do Brasil. Porque Copa, pela Olimpíada e pelo Santos. No Inter, eu não posso dizer mas isso. O Santos não ia liberar... Depois da Copa ele caiu. Antes da Copa ele estava bem. Mas frustração, né? Tá frustrado. Isso bate mas por que frustrado? Frustrado. Podia ter ido. Quem? Pela Copa do Mundo? Não, o Zeca não tinha chance. Vinha de lesão, mas é o sonho dele. Mas ele brigou com o Santos. Tudo bem. A culpa não foi nem do Tite. Mas o Tite levou o Fagner. A frustração. Ele joga muito mais do que o Fagner, porque não tinha outro. Levou o Danilo. Mas a frustração é muito grande. Você quer participar. Então isso te frustra. Tem jogadores que com a frustração ele cresce
E tem jogador que frustração, eu acho que ele caiu muito. Eu acho que a frustração que quer dizer, ele olhou a Copa do Mundo. Eu podia que barbada. Podia estar aí. Podia estar aí. Vê só o que... Aí serve pro Luan também. Custou o Luan depois a jogada. A dupla de zaga tá bem, o goleiro tá bem, mas aquele tripé ali, ó, Dourado, Edenilson e Patrick... Nossa. Né? Aí fica fácil pro Nico Fogaça. Esses três estão sustentando o time. Nossa. Se sair um deles, eu acho que já complica um pouco. Tu vê que eles estão jogando nos ângulos, faltando só o pêndulo aqui. O time mexe, né? A tática é interessante. Você vê 4-1, 4-1, para marcar. Quando sai, não. Porque os caras se apresentam e às vezes é 4-2-4. 4-2-4. Com a bola. Pela tese do Eugênio Paes Amorim, grande promotor, vocês acham que foi por isso que o Inter insistiu no Richelli? Porque as peças são raras e difíceis de encaixar, porque o Charles e o Gabriel Dias ficam muito distantes e o resto tudo é meia. Internacional parece que tem o Nonato, que joga um pouco mais recuado. O resto tudo é meia. Mas o Richelli é novela de 3, 4 anos. O Nonato não é volante. Mas é pior, então não tem nenhum. Essa negociação. Eu vou falar uma bobagem aqui, me cobrem. Ramon. O Nonato lembra Sandoval. Bom, então é bom. Aquele jogo miúdo do Sandoval. De um terceiro do meio campo de 4, quando é 4-4-2. Não sei se vai confirmar. e você vê o jogador, pô, esse encaixaria direito no meu time. Chega aqui e não consegue se encaixar. Tem essa... o C. Tem o C. Sarrafiore. Porque às vezes antes que o Dair colocasse o Nico jogar da maneira que está jogando, ninguém tinha essa confiança que o Nico ia fazer o campeonato que está fazendo. Agora, muitos disseram que ele era o engante. Né? O engante. Muitos disseram. E ele jogava assim no Nacional. Só que aí tu tem que ter as peças que têm respaldo, como disse o Eugênio. Se não tiver quem dê respaldo, não adianta. Tem três. Não joga só. Já viu como o Potker, que eu sou muito crítico do Potker, como ele também melhora quando vem para dentro ou para esquerda. É só aquele negócio dele ficar lá na ponta direita, baixando a cabeça e correndo lá, ele não joga. Tem que dar liberdade para se movimentar um pouco mais. Atacante. Ele melhorou. Mas eu acho que o meio para frente, esse é automático, né? Você não precisa guardar muita posição. Tem que estar um elemento, aí não dá para dizer nome, um elemento na esquerda, direita. Mas é muita disciplina tática. O Odair pega Rossi, sai daqui, vai para o outro lado. É uma coisa muito mecânica. Ele organizou. Sem dúvida. E aí vem a parte da organização. Mas do meio, o último terço do campo, já não precisa ter tanta organização. Tem que ter um pouco de bagunça para quê? Para confundir o time adversário. Tem que ser um futebol dos velhos tempos. Você jogou com o Enio Andrade, né? Sim, não foi meu treinador, mas foi o Tacílio. O Tacílio foi, né? Em 84. Isso. 84, o Tacílio. Mas o estava naquele timaço? Timaço. O que é isso? Ademir Alcântara? Ademir Alcântara. Luiz Freire. Quita. Nossa. O falecido Quita. Silvinho. E eram todos jogadores. Na zaga era ruim. Galvão. Benítez era o goleiro. Não, Gilmar. 83. Gilmar. Mas Benítez em 83. Tafarel é o terceiro goleiro. Gilmar, Luiz Carlos, Aloysio, Pinga. André Luiz. Ademir Keffer. O Pinga já. Pinga, Aloysio e Mauro Galvão. E aí jogava o Mauro Galvão e escolhe depois dos dois. Quase não dá para escolher, né? Porque os dois jogavam demais. O Keffer. Tinha o André Luiz sobrando. André Luiz, Luiz Carlos Vinck. Foi nesse time que o Tita jogou? Ele chegou em 85. Isso aí, 85. Chegou depois. O Tita jogou em 85. Estava na arquibancada, ganhamos um Grenal de 2-1, nunca me esqueço. 2 gols do Rubem Paz, um de falta. O Rubem Paz também é outro fantástico, né? Não, mas o que eu quis dizer é que o Benítez até 83, até selecionar lá no Alegrete, 83, ele estava naquela base, porque o Inter ganhou de 81 a 84. Depois veio o Grêmio show. Ele se machucou no começo da temporada. Aí o cano de time era o Grêmio, de 85 a 90. O de 86 era fantástico também. Não foi do Grêmio? Amistoso? Foi amistoso que ele machucou, né? Tinha o Bonamigo, Cristóvão e Cuca. Tinha Luiz Carlos Martins. Tinha o Luiz Carlos Martins, o Valdo, Jorge Veras. Jorge Veras. Era um time. Luiz Eduardo. 87 já tinha o Tracente na zaga. Esse é o time que mais se aproxima do Grêmio de hoje em termos de proposição e toque de bola. Porque Alfinete lateral direito. Imagina o Valdo. Hoje. Em termos de toque de bola na história do Grêmio, esse hoje é o que mais se aproxima. É o jogo do Valdo, né? O que eu penso em relação à questão de... Tu acha que o Grêmio show é o que mais se aproxima do Grêmio time de hoje? Essas pesquisas, essas enquetes que tem aí de qual era o melhor Grêmio e tal, eu penso que... O Renato jogava na finaleira desse 85. Jogou. Eu penso que o time tem que ter um equilíbrio. Depois ele foi pro Flamengo.
Hoje o time é muito propositivo. Jogava. Eu penso que o time tem que ter um equilíbrio, ele tem que também saber sofrer, se defender e ser apertado, porque o adversário também tem mérito. E o Grêmio hoje, nesse formato que ele é muito propositivo, ele joga sempre, né, tentando propor o jogo e tocando o tempo toda a bola. Tem outros Grêmios que sabiam se defender em determinados momentos e atacar em outros. Mas o que mais se aproxima desse time hoje é, sem dúvida... A coisa mais difícil que tem hoje é criticar o Grêmio. Mas tu imagina... Porque o Grêmio ressurge das cinzas numa velocidade. Mas quando os caras dizem, agora vai. Até aos 47 nós Mas tu imagina... Não, eu estou dizendo no desempenho. O cara vai dizer, não, mas esse esquema tá manjado, porque não sei o que, daqui a pouco entra o Alisson e dá, entra o PP e dá resultado, e entra o Everton e dá resultado, mas e entra... Se o Grêmio do final do ano passado, se o Grêmio do final do ano passado, se o Grêmio do final do ano passado tivesse como número 9 o Lima. Ah, sim. Né? Ia golear todo mundo. Mais do que já fazia gol. Aí eu concordo que falta um centroavante que tenha eficiência, que seja satisfatório. Adesvaldo José de Lima. Isso aí. O Lima, ele sonhava com gols. Sonhava? Jogou bem nos dois. Me deu uma porrada, né? Sabe por quê? Eu tomei um soco do Lima, né? É mesmo? Tu criticou ele, né? Sim, muito. Tu criticava. Muito. Não, e até porque no Internacional era um Miguel bárbaro, né? Mas foi um mata-cobra, assim. Bom, vamos deixar assim. Mas, se eu contar as histórias. Mas aí, não precisa nem contar. Eu lembro que ele sonhava com os gols. Sonhei com gol e marcava. Ganhou uma fazenda de uma mulher que pediu uma fazenda emprestada com uma amiga. Tem a história da fazenda. Tem uns amigos que contam umas histórias. Tem histórias fantásticas. Quer saber do Lima, pergunta pro Christian. O Christian conta umas histórias. É mesmo? Pergunta pro doutor Raul Regis de Freitas. O Christian estava subindo na Copa do Brasil de 92, eu acho, né? Copa do Brasil de 92, sim. E o Christian conta cada história do Lima, assim, que você morre de rir. Mas aí, estava falando do da Lima. Fazenda? Não, mas antes eu estava falando uma outra coisa. O Lima, que me deu uma porrada. O Lima é o seguinte... Mas ele tinha razão ou não? Só queria saber isso. Mais ou menos. Quantos queriam dar? Não, o dia que ele me deu uma porrada, todos reuniram, o Maisena, o Luiz Fernando Caicai, todos. Dizendo, não, já tomei a de hoje, deixa para outro dia. Tá? Até o Nando. Meu ex-concunhado. O Nando atacante? Caicai? Não, o Luiz Fernando Caicai. Luiz Fernando Gomes. Aquilo não dava numa formiga, tia? Não, mas é que daí eles estavam bravos comigo. Ficou bravo. Eles tinham feito Caicai lá. Mas tu deixou o Luiz Fernando bravo, eu acho que tu mereceu. Não, eu sou amigo deles. Eu sou amigo deles até hoje, não tem problema nenhum. É que eu sempre fui de dizer as coisas. Você me conhece, o doutor também me conhece. Então não tem problema. Mas aí o seu Enio, técnico do Internacional, em 93, entrou no lugar do Antônio Lopes. O seu Enio dizia para mim assim: Alemão, tá no DM de novo. Alemão. E aí tu? Musculação. Alemão, não vai treinar de novo. Alemão, não veio. Aí eu fiz a cronologia do troço. Lima, 23 dias de Internacional, 14 no departamento médico, 7 não sei o quê, 2 ausências. Lima, atualizava todos os dias. Só que ali o portão 8, você sabe bem, né? O portão 8 era o seguinte, os boleiros entravam ali, onde está o chuchuzinho ali, né? Do lado. E eu aqui, gritando, feito bicho, né? Falando bem baixinho. Então todo dia tinha um querendo dar. Romero Cavalheiro, não me dava Romero Sala de imprensa do lado. Gilberto Tinho uma vez queria me fazer engolir o microfone. Agora eu me lembrei. E aí vai. Eu me lembrei de outro cara que jogava bola, que jogou contigo, eu acho. Milton Cruz. Milton Cruz. E uma pessoa maravilhosa também. Outro fantástico. Isso brincava. Eu não posso contar a história dele aqui. Eu conheci ele. Porque é para maiores de 60 anos a história que eu tenho dele. Mas ele é fantástico, cara. Maluco é ele, cara. Hoje, lógico, da vaidade... Eu estava vendo ele na beira do campo sofrendo ontem. Tomou-lhe um sufoco do Rogério Ceni, né? E aí eu estava me lembrando, olhando para os dois, assim, pô, conviveram 15 anos juntos no São Paulo e ali lado a lado, um querendo engolir o outro. O Rogério Ceni não cumprimentou o Milton Cruz no final do jogo. Eu fiquei olhando e disse, eu quero só ver. Então tinha uma rixa. Então deve ter alguma... Eu fiquei olhando, ele passou direto pelo Milton Cruz, ou não viu, porque ele estava meio de cabeça baixa, e foi cumprimentar o árbitro. Eu vi Fortaleza e Figueirense. O Rec, tu deve saber melhor do que a gente. O que eu fiquei sabendo, e aí poder espalhar para o nosso público,
Que não é bom de grupo o Rogério Ceni. Ou não era bom. O Rogério é uma mala. Não era bom de grupo o vestiário. É muito egocêntrico. Ele é muito exigente, né? Muito e aí exibido. acaba desagregando. Né? Mas isso eu acho que é superável. É uma questão do caráter dele. Né? De querer exigir, cobrar demais. Não, mas quando jogador. Mas ele era uma liderança. liderança. Ele sempre foi uma liderança, sempre cobrou de Você vê que tem mundo. treinador que não é tão bom taticamente, mas que leva os times a títulos e longe por ser bom de vestiário. Bom Exatamente, de agregar. Não preciso nem dizer o nome. Tem um pelo menos, que o Rap gosta muito. Que treinou eu o gosto Inter, dele? né? Como é que é? Abelão. Quem não. tem? Abelão não é um estrategista do futebol. Não, mas ele é bom. Mas manda, né? Manda. Aglutina. Não, ele- É, O mas Renato também. E o Odair está se mostrando assim. Eu troquei as bolas do ano. É que o seu Enio treinou o Internacional também em 91, quando o Inter quase caiu contra a Inter de Limeira, Portuguesa, Corinthians lá, que fez 3-0. Gol do Luiz Fernando, do Júlio e do Paulinho Criciúma. O Júlio, hein? Lembra? E aí foi naquele ano, de 91, que o Paulinho deu a Criciúma. Paulinho Junto com o Criciúma. McLaren. Isso. Era o time do Elson ou não? Ainda não. Elzinho. Não, esse é o do Lopes Esse em é depois, 92. né? 92. E o seu Enio voltou para o Inter em 93, substituindo o Lopes. E colocou na reserva o Maurício e o Gerson, colocou o Rudinei de ponteiro direito, o Barão de centroavante e o Jairo Lenzi de ponteiro esquerdo. Lenzi, Aí não Lenzi. tinha como não cair fora da primeira fase, porque com esse ataque de asma aí, vou dizer. O Jairo Lenz era daqui da Serra, né? Não, Não. Criciúma. Catarina, veio de né? Santa Catarina. Catarina. Jogou no Grêmio. Veio de Santa Catarina. Jogou no Grêmio também. Ele veio pro Grêmio. Jogou gente boa no Inter no Grêmio, mas também jogaram. Tem umas criaturas. É que tu falou em 91, né? Como tu lembra, quem bate não lembra, mas quem apanha lembra do ano. Você não esquece. Não esquece. Não, mas eu lembro de todos os anos. Se tu me perguntar, eu te dou assim, ó. Eu sei. Eu tive falando um dia com ele aqui, ele me deu os times que eu jogava, assim, mas como é que tu sabe que eu não sei todo o nome. E ele sabia todo. Sabe que outro dia um cara me ligou pra me encher o saco, que eu dei o time do Inter de 93 de cabeça. Aí eu disse pra ele, quer ver como tu vai te ferrar agora? Tu tá dizendo que eu não sei o time do Grêmio. Eu vou fazer o teste mais fácil pra qualquer gremista. Eu disse pra ele, me dá o time do Grêmio de 77. Aí, pô, qualquer gremista sabe. E qualquer colorado também sabe o time do Grêmio. Aí diz ele assim, o goleiro... Diz, ué, mas não lembro do goleiro aí, mas não dá pra continuar. Já aí, começa errado. Aí já terminou. Já errou um. Walter Corbo, vou te dar essa chance. Né? Eu já ia dizer outro. Bom, então tu não sabe nada mesmo. Aí, lateral... Diz, não, tu tá gaguejando mais do que era gago o titular. Eurico. O Berdan Anchieta, o reserva era o Cassiá e o outro reserva era o Vicente. Tu deu até a reserva. Então, vou te dar, depois vou perguntar alguns reservas daquele time que vocês não vão lembrar. Lateral esquerdo era o Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu Iura, Tarcísio, André e Éder. Eu não vou dar o nome do gremista aqui, porque ele acertou uns 6 ou 7, mas dá até pena de tu ver que ele me encheu o saco ainda. Esse ataque aí ganhou alguma coisa? Pô, mas Tarcísio, André e Éder, Putz, que eles fizeram com o Internacional. O Tarcísio, excelente. O ataque da o seleção Tarcísio gaúcha. aposentou 6 laterais esquerdos do Internacional. Te lembra do Tarcísio. jogo da Com certeza. seleção gaúcha? Inclusive quando ele é Luxemburgo. A seleção gaúcha de 78 jogou com esse ataque contra o Brasil. Foram 2 gols do Éder, se não me engano. 2-2. Eu me lembro do 3-2. O campeonato do Inter, Caçapava, Falcão, Batista, essa gente toda aí, eu acho. É 3-3 e 2-2. E os 3-3 da década de 70. E o ataque era o do Grêmio, era Tarcísio, André e Éder. E a seleção Figueiredo do Rio e Grande do Anchieta na Sul, zaga. Santa Catarina ganhou de 2-1. Aqui, ó, Nós eu faço- nunca perdemos da seleção. Eu, fa- 7-8. eu faço um teste aqui, vocês vão errar e eu já perguntei para 100 pessoas. Quem era o ponteiro direito reserva do Grêmio em 77? Alguns dizem Zequinha. Não, Zequinha era em 76. O Em direito 77 reserva. o Tarcísio se torna titular. E quem era o reserva? É, pega pesado. Tem até uma... Uma vinheta? Se eu disser uma bobagem aqui, uma palavra, aí dá um trocadilho, dá uma coisa bagaceira. Aí vocês vão lembrar. Eu posso dar uma dica para vocês. Pinto. Os caras fazem um trocadilho com uma palavra. Só que agora, quando eu disser, vai virar palavrão. Quando eu disser o jogador. Complicado, complicado. Botelho.
Botelho. Aí emenda as duas palavras, tá? Agora tu me apertou. Dá um palavrão. Eu gosto. Botelho. Eu tava vendo o Botelho. Lúcio, eu me lembrei do Raquete, daquela turma toda. Aí o lá, centroavante reserva do André Catimba. Não lembro. Isso aí é da tua época, elas são mais jovens. Francisco. Né? Ei, Não. isso aí é da tua época, elas são mais jovens, velho. Muito mais jovens. Quem eram os ponteiros esquerdos do Grêmio antes do Éder? Puxa vida. Vou começar a testar ele também. Então, não, mas aí eu vou errar tudo. Porque Quem eu tenho minha memória dirigida. Quem é que Sim, saiu? é o Quem que é que ele saiu? lembra, ele Quem é que pergunta saiu quem pra lembra. entrar? Eu já posso fazer sacanagem. Vocês não estão apresentando Quem o é que programa? saiu para entrar o Brites na final da Copa União? Meu amigo. Paulo Matos. Não. Não, Gilberto Costa não foi. Para aí, já vou te dizer. Para aí, quem saiu? É capaz de te ganhar. Te dá uma dica. Balalo. Sidney Magal. Não, É o apelido dele. Ayrton Caixão. para aí. Ayrton Caixão. Ayrton Caixão. Ah, não, mas o Ayrton Caixão... hoje ele reclama do pra Hernando mudar, Andrade. não, para mudar Mudou o esquema. Para mudar o esquema. Quem que cruzou pro Amarildo cabecear? Norberto. Eu estava lá. Sabe o que eu fiz? Eu fiz os dois jogos. Eu fiz Flamengo e Atlético, Dulcídio Vanderlei Bosquilha apitando, Tele Santana treinava o Atlético e o Renato Portaluppi jogava no Flamengo. Não se dava. Ah. Aí deu um problema com familiares do zagueiro Marinho do Flamengo. Morreu gente lá, despencou um pedaço da arquibancada, foi uma tristeza antes do jogo. Aí cheguei no Dulcídio, que naquela época o repórter entrava em campo. Tá? Eu tenho várias histórias dessa viagem aí. E tô entrando em campo em entrevista do Dulcídio. O Dulcídio era bagaceira, Dedéu, né? Foi um dos últimos jogos do Dulcídio. Vê que eu sou velho, né? Eu entrevistei o Alamengão, todos eles. Isso aí que é no 87? 7. Aí chego no Dulcídio já despencou a arquibancada, o Renato já brigou com o Tele, já se ofenderam ali. Você acha que não vai dar problema sério nesse jogo, mesmo sendo você, Dulcídio Vanderlei Bosquilha, que é durão e tal? Diz com o azar que eu ando, daqui a pouco passa uma vaca voando e caga na minha cabeça. Com perdão do palavrão. O Dulcídio... Uma das maiores atuações individuais de um jogador que eu já vi, esse jogo. O Renato acabou com o jogo. O Renato acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. Entrou com bola e tudo, driblou o goleiro. Tirou toda a razão do Tele. Foi o terceiro gol, né? Que ele pegou a bola no meio campo, driblou todo mundo. Um ano depois da Copa do Mundo que o Tele não levou Não nada. tinha levado ele E fez aquele negócio, ó, que ele começou aquele do silêncio lá. Silêncio. Aí para ver o que era a relação da gente, eu não quero tomar conta do programa, ainda temos um bom tempo. O que era a relação da gente com os jogadores. Tô eu e o papagaio, Marco Antônio Pereira, que hoje narra na Bandeirantes, trabalhava comigo lá na Guaíba. E aí eu disse para o Marco Antônio, nós numa esteira no aeroporto de Confins e o Flamengo desembarcando e pegando as malas na outra esteira. Eu disse para o papagaio, o Marco Antônio, disse, pega as nossas malas, segura aqui, depois eu pego o carrinho e te ajudo a levar. Mas agora eu vou entrevistar os jogadores do Flamengo. E nisso eu olho, tá abrindo já a porta, aquela de correio, e os jogadores já iam passar. Eu dei um berro da nossa esteira até a outra esteira e disse, Zico! E o Zico parou e me deu entrevista. Por isso que eu disse que eu tenho muita história, porque sabe o que eu treinei um pouco? Sem fone de ouvido, sem nada, né? Sem nada. Cabelo normal. Nada normal. Eram outros tempos, né? Naquela época. O Pelé, pessoal... eu entrevistei 15 vezes o Pelé. E jogava esse rapaz? O Internacional Jogava ganhou um jogo de pouquinho. 4x1 do Flamengo aqui. Não sei se não foi naquele ano mesmo. Você tocou 4x1 no Flamengo aqui, estava 4x0, o Zico se irritou, pegou a bola no centro do campo, o Amorim vai lembrar desse lance. Driblou o time inteiro do Internacional. Entrou com bola e tudo. Esse é o jogo que o Rubem Paz fez 3 gols. Foi antes, um pouco. Foi antes? Ele não. O Rubem Paz meteu 3 gols. O Internacional não tocou na bola. Ele recebeu do companheiro que deu a saída e ele fez aqui, ó. Driblou o time inteiro do Internacional. Disse, bom, vocês podem festejar a vitória, mas eu entrei para a história igual. Como que o Zico driblava? Não, dentro de campo não vamos falar porque nós vamos chover no molhado, né? Mas tu chamaste o Zico para dar entrevista e ele parou e deu. E eu tive a curiosidade, e posso falar, eu tive fazendo o curso CBF lá, e aí numa aula o Zico entrou lá. Foi só o convidado. Zico, depois outro dia, antes foi o Parreira, depois Zico. E quando na palestra do Parreira, eu pensei que eu ia aprender bastante, porque como foi treinador, né? Rolando Lero. Só que é o seguinte, a situação é decepcionante,
da maneira que ele expôs o seu conhecimento naquelas 2 horas de palestra. E após isso, todo mundo queria tirar foto, 50 treinadores fazendo o curso da licença A, inclusive o Moraci Santana fazendo, 5 Copas do Mundo fazendo o curso, né? Então, da importância que é esse curso. E aí, ele não quis bater foto com todo mundo. Ou todo mundo não fazia assim, 10 em 10 eu bato. Senão, não. Olha só. O Zico bateu foto com todo mundo. Olha a simplicidade. Olha a simplicidade desse cara, velho. E tu fala assim, ó, e tu me chamou a atenção porque tu chamou ele estava indo com as malas, chamou, ele parou para dar entrevista. Mas sabe o que é que enchia a nossa lata? Enchia a lata era abastecer o gravador, né? Sim. Naquelas intermináveis coberturas de 98. Zico. Era Zico e Zagallo, era tudo que nós queríamos. Já caía à noite, já tinha aqueles mosquitinhos lá na França, e o Zico parava, mais um. E tudo individual. Tudo individual, né? 15, não era coletivo como era. Sim, 15, 20. O último cara que entrava no ônibus da seleção, Zico. Ou ele ou o Zagallo. Mas E ainda dizia, dá um alô aqui para Belém do Pará. E ele dizia, um abraço, meu amigo fulano do tal de Belém do Pará. Eu lembrei uma vez que eu fui tava no Ouro Minas, o Inter foi jogar lá contra alguém lá. O Inter parava muito no Ouro Minas. O Grêmio também. E eu atravessei aquela... Tem uma passarela, fui na churrascaria na frente, não estava o Inter. Com meu filho tinha uns 10 anos. Levantou 2 caras da mesa e cruzaram os garfos, os talheres, para tirar foto com a gente. Um Dario Maravilha, o outro Fernandão. Aí tu vê a diferença do tamanho do cara. Sabe que... Tamanho do ídolo. É. E eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que o Guerreiro seria o ídolo do Inter? Eu acho que ele tem um jeito De quê? de ser ídolo. Então, eu vou dizer uma coisa. Porque ele tá veterano. Acho que agora o quê? Se ele fez a Zeme que fez, acho que agora vai cair a ficha. E aí que eu falo assim, da simplicidade, que o ídolo é simples, né? Ele foi ver um apartamento, uma cobertura aqui, que não gostou, que era só 350 metros, ele queria 800 e pouco. E aí as crianças viram que ele estava lá, e era 2 andares a cobertura, as crianças foram no andar de cima e disseram assim, tem umas 8, 10 crianças que querem bater uma foto contigo. Não, então eu estou cansado. Saiu pela outra porta e não deu. Ah, bom. Então, olha só, um depoimento triste. Assim, triste, porque eu sei que o cara que foi mostrar o apartamento... O cara ouve a palavra criança. Ele já tem que parar. Não. Olha o Cristiano Ronaldo. Então, é isso assim, ó. D'Alessandro faz isso. Faz isso, D'Alessandro faz isso. O Renato, há pouco tempo, saiu para... O Renato faz também. O Renato leva coisas. Foto, né? O Léo levou água para as crianças. O Messi andou passando por umas crianças também esses tempos aí. E mereceu crítica por isso. Mas sabe que o Parreira é um pouco impaciente. Eu tenho alguns episódios com o Parreira positivos e outros negativos, né? Mas o Parreira, quando terminou, ele estava de comentarista ou de palestrante, tá? Encontrei ele no aeroporto, ele me contou toda a vida dele na Turquia. Disse, vocês acham que lá é acirrado e tal? Vai conviver na Turquia. E quando é só 2 caras, ele tem paciência, te conta história. Sim. Ele não gosta de burburinho, ele eu acho que é até meio encabulado. Né? Mas aqui, ele comentou um jogo pela RBS, eu era chefe de equipe na Rádio Guaíba. Eu liguei para ele, disse, tu vai comentar um jogo para nós também. E ele disse assim, pode marcar o jogo. Ele sabia da rivalidade entre uma e outra, pode marcar o jogo. Aí, chegou o dia de comentar o jogo. Brasil e Venezuela. Que o Brasil ganhou e foi para a Copa. 2-0 lá no Maranhão, uma coisa. E ele ia fazer o tubo para nós. Ele disse assim, surgiu um problema e tal. E não sei o que, minha mulher... Ele disse assim, vamos fazer o seguinte. Eu te pago uma estadia em Gramado para ti e para tua mulher, mas tu vai comentar o jogo. Porque tu está anunciado aqui, assim, essa... Aí ele disse assim, não precisa da estadia, que horas eu tenho que estar aí? Pô, a pressão, hein? Puxou pela palavra e tu tava com dinheiro então na época, né? Não, mas... Tu tava com dinheiro, né? Sigo pelado. Não, mas na época eu falava pela empresa. E ele cumpriu comigo. Aquele jogo dele. Agora, tem outros episódios com ele que... Quando ele foi pro Valência... Não vou deixar vocês falar. Tá passando a seleção brasileira e os caras não quiseram atender na sala de imprensa. Esses malas aí da Espanha. Eu atendi. E o cara, mira, senhor, tal. Parreira está acertando acá com Valência. Fiquei bem quietinho. Aí todos os caras chamaram ele de mala, Rio, São Paulo e tal. Eu disse, todo mundo se descaiu, eu dei um berro. Parreira, sobre o Valência. Ele me olhou, disse, que será que esse cara sabe? Tá sendo mais que eu. Voltou,
me deu uma entrevista exclusiva. Eu disse, eu te conto se tu falar com exclusividade para mim. E naquele canto lá para ninguém ouvir. Passei para a Rádio Guaíba e tal. Deu um furo. Passei para Valência, a entrevista dele, e todo mundo pé da vida comigo. Disse, vocês acham que quem liga para cá é mala? Aham. Eu atendi o cara com gentileza. O cara ligando da Espanha para um telefone lá. Aham. Desculpe, mas aquele jogo dele, o jogo dele não tem mais, né? Aquele jeito que ele ganhou aquela Copa lá. Não foi a última Copa? A de 94. Não foi parecido com a última? Naquela Copa se destacaram Romênia, Bulgária, eu acho que mudou muito Suécia. E essa aqui se destacaram quem? Croácia. A Copa do Parreira, mas ele jogava com dois volantão. Isso, mais conservadores, exatamente. Bélgica, Croácia. Eu quando joguei bola, era em 84 também, era assim, dois volantão, joguei no Júnior, era dois volantão fincado, eu era do lado esquerdo. Isso não tem mais. Não. No 4-2-3-1... É que hoje tu tem que jogar. O cara que nem o Mauro Silva, hoje que era um bom jogador, já não seria tão destaque no esquema de hoje. Não. Porque você vê que o Dourado, quando joga 4-2-3-1, não joga. O Dourado é esse 4-1-4-1. Isso. Que fica só ele e ele não sai. Ele sustenta a última linha. Sempre. Agora, o Internacional há 7 jogos não toma gol. E aí você estava falando que não existe isso mais. O Inter não é um pouco daquilo. Se você analisar, o Zinho era para alimentar o ataque. Tá? É muito diferente. Mas quem que não marca no Inter? Quem não marca? Até os atacantes marcam. Me corrija se eu estiver errado. O Nico, que talvez não marque, mas ele recompõe. Mas me corrija se eu estiver errado, porque tu é o treinador aqui. Olha só. Mas olha só. Eu sempre gostei do esquema argentino do linha de 4, que jogava antes. Tá. E 4-4-2. Esse sistema de hoje é as duas linhas de 4 com um no meio. Porque se aproximar as linhas, dobra as marcações. Isso. E é muito difícil levar gol assim. Isso facilita para quem é zagueiro, para quem é lateral. Porque o lateral direito sabe que tem um cara na frente dele no primeiro combate. Eu acho que é por aí. Mas nesse esquema tem muita especulação também, né? Mas tem que armar bem, né? Porque o time, ele não quer tomar gol e se ele puder, ele faz. Mas ele não vai para cima para fazer, não é um jogo propositivo. Mas quando sai, não é duas linhas. Mas sai na boa sempre. Mas eu vou dizer... Às vezes o Inter ataca com 5. Tudo bem. Mas sempre no erro. Só que... Tem que ter velocidade. A distância que joga as linhas da outra, o segredo está aí. Na defesa. Isso. O segredo aí. Se você joga... Não infiltra. Você consegue, assim, se conseguir fazer com o teu time, joga em 20 metros, 15 a 20 metros, olha, 25, olha, aí tá meio aberto. Isso é treino, né? Que aí você consegue andar com os blocos. Hoje não se faz linha, né? Olha em bloco, os blocos juntos. Anda junto. E aí você dificulta, principalmente quando o time não tem tanta qualidade. Quando tem qualidade, pega o Barcelona, ele consegue entrar. Mas assim, tem um time, 2 times no mundo, né, que fazem essas coisas. Os demais não têm tanta qualidade individual de atletas para fazer isso. Agora, quando começou o jogo Grêmio e Real Madrid, até jogou uns 7, 8 minutos. Depois a gente viu quem é que ia ganhar o jogo. Não, tinha mas aí o Modric com o puxa vida, é um branco o alemão, esse que ganhou a Copa, o Kroos, que ganhou a Copa aqui no Brasil, né? O que é aquele cara? Esse é o box do box. Né? O Modric agora foi o melhor da Copa. Então, mas tem que considerar muita qualidade junto, né? Tem que considerar que nós não tínhamos Arthur. Michael jogou no finalzinho, voltando lá de lesão de 4 meses. A diferença de qualidade é evidente. Mas o Bale era reserva. E nós, Cristiano Ronaldo. Quando precisou substituir, nós botamos o Jael, eles botaram o Bale. Olha a diferença. Mas eu tenho uma tese sobre isso. Pode concordar ou não. O que fez o Internacional ganhar do Barcelona, que faltou para o Grêmio, e talvez tenha tido o Grêmio de 83, era 4 ou 5 caras com a personalidade muito forte. Mas ganhou ao acaso, ganhou se retrancando e escapando por um gol. Não foi uma retranca. É só olhar o jogo. Não, foi um jogo. Só olhar o jogo. Não, o Inter marcou o Thiago Mota, que era onde passava a bola. Qual é a grande defesa que o Cleber fez? Opa! Uma. Não, no final do jogo. Sim, o chute aquele. Do Ronaldinho? A falta? O Ronaldinho foi fora.
Mas passou. O chute do Deco. Eu acho que ele até... Tira essas duas chances, qual foi a outra? Ele não trabalhou. Posse de bola engana. A bola não chegou. Posse de bola engana. Posse de bola É que nem o engana. Grenal esse do posse de bola, o Grêmio teve duas chances, o Inter duas. Enquanto o time Teve tinha... 3 pênaltis, né? Que não deram, né? Nesse Grenal. Não, tu não vai... Só para não deixar passar em Sempre branco. tem pênalti pro Grêmio. Não, teve 3, não é um. Teve Não, mas eu acho 3. que tu tá falando de outro Grenal. É? Esse do 0x0... 0x0. O Inter não teve chance de gol, chutou Teve, 2 bolas em gol. cabeçada. Uma esmo do Damião e outra esmo do Rossi. Tu tá falando do Rodrigo Dourado, é outro jogo. Não, é que ele tá É o que o justificando Grêmio ganhou de 3x0, que E a o posse Inter de poderia... bola, De qualquer assim. forma, o Grêmio teve duas chances. 70% de posse de bola e duas chances. É, que se for marcar o gol, derrubar o jogador e não é pênalti, ele não tem como. Mas aí nós vamos no Grenal. Mas aí nós vamos no Grenal do Gauchão. Aí era Agora mais ficou 3, bom, né? Mas aí nós vamos no Grenal do Gauchão dos 2x0 que o cara agarrou, deu soco na cara do Cuesta e não foi Não pênalti. tem faca nem... Nada. Não, tá tudo Aquele Grenal de tranquilo. 2x0 no Beira-Rio, o Jael deu um soco no olho do Cuesta e não foi pênalti Pior que é também. um advogado e um promotor, eles que se que entendam. vira, Né? Mas que Não, eu mas foda, nós né? entendemos bem. Mas Não, ali... mas aí a questão, o Internacional fez o que tinha que fazer. O Internacional foi para um jogo que todas as perspectivas não eram boas. E ele se Mas retrancou olha para só, segurar. eu não achei que se retrancou, jogou atrás. Se retrancar é diferente. Não, se retrancou. Klemer, Se retrancou, jogou Índio, apequenado. Fabiano Heller. Jogou bem apequenado. Bom, aí nós estamos no clubismo. Não clubismo. Estamos dizendo que faltou pro Grêmio o Arthur, que com o Maicon ia ganhar do Real Madrid. Não disse que ia ganhar do E aí o Inter não, se eu não retrancou. falei. Não falei que ia Diz que o Grêmio ganhar. jogou A desfalcado. diferença é que o Eu Inter disse ganhou, que o ele Grêmio jogou perdeu. desfalcado e só aumentou a diferença. Eu Eu não aprendi falei que uma ia coisa ganhar. no futebol com... Mas aumentou a diferença. Aprendi Aumentou a distância, Aprendi uma né? coisa no A futebol distância, né? quando eu joguei só juvenil. Tá, e quando o Inter ganhou... Quem ganha comemora, quem perde chora. Isso aí. Isso faz parte. Tá, né? então eu vou entrar numa discussão aqui do Grêmio. Tá. Eu quero a opinião de vocês. Agora eu quero a opinião. Eu sou comentarista, eu sou O Interlocutor, tá? apresentador. Vocês não acham, tirando o Cebolinha, tira o Cebolinha, esquece o Cebolinha, que é difícil esquecer, né? Porque pra mim é o melhor jogador disparado, né? Multa de 60 milhões. O Grêmio não Contrato é renovado. muito toque de bola e não tem agressividade sem esse guri. Mas aí eu vou E aí é o concordar. Grenal agora, aí eu próximo. vou Não. concordar com o Amorim que nos falta Tu teve esse, o ele já matador. concordou comigo. Nos falta. Viu como é que é? Mas, E eu concordo com a questão do Everton também. nos falta. mas e o eu PP? vou concordar contigo que nos falta o matador. E o PP? Falta o jogador que lá na frente ele faça a acho que o diferença. Damião Os serviu ataques pra não isso. estão sendo efetivos. Olha aqui, ó. Né? Não, tu tá brincando? Falando sério. O Damião Se saiu o jogador que jogar no entrasse hoje no Grêmio, o Grêmio crescia. Grêmio. E o Damião ia crescer também. Pela falta de efetividade dos centroavantes, muitos centroavantes. Por que um cara que nem o André, que já titulares? jogou bem, não joga bem no Grêmio? Pois é. É Essa- uma O André não é um essa mau uma boa jogador. pergunta. Não. Jogou Mas tá, bem. nos últimos 2 jogos fez 2 gols. De pênalti, é verdade. Ele tem dormido bem? O André? Bom. Dormir bem é importante. E o Jael fez um gol de bola andando, que se vocês repararem, o gol de bola andando, ele foi dominar, ele errou o domínio da bola, bateu no zagueiro, voltou para ele fez o gol. Olha aqui, ó. Mas é o que tá melhor ali, né? Olha aqui, ó. O André? O Jael. que Não, tá o melhor. Jael, eu Presença gosto, de área. se eu fosse escalar o Grêmio, Ele joga. escolher um dos dois, Jael, É. pelo menos um cara que briga. Mas é o atual titular. Né? É. Ele vai ser poupado ao meio contra o Santos, pra ter uma ideia. E o André vai jogar? Exatamente, Vai jogar o André. deve jogar o André. Então, agora sim ele definiu, né? Porque no outro jogo atrás ele não tinha definido. Mas Né? contra o Botafogo ele começou, tinha os dois e botou o Jael. Tomou posição. Olha aqui, ó, Rec, desculpa te chamar sempre de gremista. Tu não é gremista, é muito gremista. Como é que não vai saber a escalação do teu time de 1900 e preto e branco? Coração gremista, sai do armário e assume teu time que fica mais bonito. Agora, eu vou assumir. eu No acho final que- da carreira eu vou Eu assumir. acho que pra desmentir isso aí, tu tinha que dar a escalação do Inter da inauguração do Beira-Rio. Ah, não vou saber. Gainete, Aí Gainete Laurício, Luiz Carlos, Scala e Sadi. Puxa vida, o Dorinho jogava. Tovar já tava? Não, Tovar já estava. Tovar, o Carbone veio depois um pouquinho, que era reserva do Tovar. Tovar, Dorinho, Valdomiro, Claudio Amiro, Gilson Porto, falta um. Sérgio Galocha, ou Braulio. Isso aí. E da Nota 8 ano que vem? Mas aí já respondeu pro ouvinte. E do novo Beira-Rio. Já respondeu E do pro novo ouvinte. Beira-Rio é Ah, fácil. não, né? do Novo Beira-Rio é difícil. Não sei.
Nem puxo pela memória. Poxa vida. A do Fabrício ou a do D'Alessandro? Sabe, o mais antigo tu sabe e agora Mas mais nem o recente. Inter sabia na época que era o time titular, vou eu saber. E o Grêmio e Vacaria? Eu acho que me lembro. Acho que me lembro. Glória. 1989. Glória. Mazzaropi, Alfinete, já o Traçante tinha perdido a posição, Edinho, Luiz Eduardo e Elcio. Jandir. O Lino tava, Jandir, Lino, Almir era o ataque. Almir, Caio e Paulo Egídio. Mas agora o restante... Falta um. Gol no meio. Falta no meio. Mas tá bom. Não, Assis. Mas tá Assis e Cuca. Essa O Cuca, eu não me lembro se jogou E o aquele jogo. treinador? Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Roberto Pires Duarte, substituindo Rubens Francisco Minelli, vice de futebol Rafael Bandeira dos Santos e presidente Paulo uma Odoni, que eu enciclopédia. fiz chorar. Que é isso que eu tô falando, tô falando. Tô falando. É uma memória. E aí, do fantástica. Grêmio ele sabe tudo, Vai né? derrubar o Milton Ele Neves. não tem razão. Vai derrubar o Milton Neves. Ó. Ei, Não, o Milton Neves sabe mais que eu. ei. Mas não, mas tu é mais novo. Mas aqui, ó, essa da inauguração do Beira-Rio, eu lembro de alguns jogadores. Tu vê como mudou, né, o perfil, né? É Antigamente que também. Capaz de antes lembrar do se Cruzeiro de mantinha- 75, A já base lembrava. do time se mantinha por alguns anos. Vamos ver o Hoje- Cruzeiro de 85. O Hoje, Cruzeiro... na janela, já troca o time. Já troca, né? Troca na Elvio, janela. vamos fazer um exercício aqui com o Leocínio, com Não, pra mim, eu sou fraco. O Cruzeiro de 75, mas depois do intervalo. Não, está passando agora o noticiário, não, o reclame aí do Internacional, aí, para dar presente para os colorados, está aí, ó. Loja Intershop da Rodoviária. Televendas 3225-2378. Já voltamos. Está empatando com o Cruzeiro, na verdade é o Cruzeiro que está empatando com o Botafogo. O Botafogo saiu na frente. Um golaço do Edilson me lembrou o Príncipe Jajá batendo falta no Manga em 79. Ele disse para o Manga que ele não ia pegar a cobrança de falta, que na terceira curva o Manga ia se perder. E agora viu a falta cobrada, deu 3 curvas na bola o Edilson. Ele bate muito bem, né? Bate muito bem. Que loucura! Bate bem. É um, Mas do meio da rua. é uma- Outro time que tem uma solução plantel é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro O tem. Cruzeiro tem plantel. Aí tá bem treinado. Tem. Tá bem treinado, Eu né? Mano, quero- tem o time na mão. Eu quero ver como Muda esses de jogador e o time joga igual. Eu E quero tá ver como debochado esses se for no clubes vão meio. ficar Tá. com esse plantel desse tamanho, a questão financeira, né? É. Que tem plantel, mas e tem sustentação, tem sustentabilidade na arrecadação para manter. Mas aí eu te pergunto, o Grêmio não ganhou um dinheirão aí do Arthur? Por que o Grêmio não investiu no centroavante? Porque a meta, Certo. até foi divulgado agora essa semana, aí, a meta foi diminuir o déficit, investir na base e essa questão financeira... É a longo prazo. É a longo prazo, É diminuir a dívida com os bancos. Diminui o serviço da dívida anual bastante, ano a ano, e aí vai começar a sobrar mais dinheiro para investir no futebol. Eu acho que assim, É ó, por isso. Foi nós com o Damião compramos o Guerreiro. E tinha o Jonathan Alves. O Jonathan Alves. O Eu Daí, espero que me desminta mais. eu tô até com Ele vergonha briga da muito sua com as opinião. pernas. Eu tô até com vergonha das não. opiniões que eu dei quando o Grêmio estava procurando atacante, mas tem que contratar o Jonathan Alves, eu dizia também aqui. tu falou? Tu é responsável, então, um dos responsáveis. Irresponsável. Ele é um pouco responsável. atrapalhado, né? Ele tá. É outro ele cara. bate no zagueiro, leva amarelo todo jogo. Mas a gestão mudou, né? Nós vimos aqui no futebol brasileiro, Fluminense, que depende de uma... O Palmeiras depende de uma empresa para se manter. O Vasco, aí a administração, o Vasco, são 2 times que podiam até fechar as portas. Porque o Fluminense... caótico. Eu estava lendo... E é o time de júnior, né? Eu estava lendo umas Atrasando o salário, vai perder mais jogadores. Não, eles não Tá tinham bem, guri. plano de saúde. Cancelaram o plano de saúde. Sabe o que é? Se o Grêmio tem aquilo roxo agora, o Grêmio chega no Fluminense e diz 50 Pedro. milhões pelo Pedro. Pedro. 10 milhões de euros. Ué, vendeu por 40, 30 o Arthur, 10 milhões de euros. Aí tu quer me matar no Grenal. E aí aqui, fatia. Manda 15 Tu desses. sabe de quem que eu lembro quando eu vejo o Pedro jogando? Porque o Fluminense está numa pinda. Mas é muito dinheiro manda- pro mercado mas- nacional. Manda Muito 10 dinheiro. jogadores e 10 paga o salário. jogadores e paga de- o salário. Não te lembra ninguém o Pedro jogando?
aquela matada no peito, aquele corpãozão, aquele posicionamento, aquela técnica. Eu me lembro muito do Fernandão. Acho muito parecido. Eu nem combinamos. O Flamengo fez essa loucura, acho que é a maior contratação, né? Ou a segunda do futebol brasileiro, Vitinho, 42. E não jogou ainda, né? Espero que continue não jogando. Vamos ver hoje. Talvez desencante hoje. Então não do ex é uma desgraça. Então não exagerei, hein? Falei em 50 milhões pelo Pedro, quem paga 43 pelo Mas é fora Vitinho. de mercado. No meu modo de ver, é muito gasto. E vou te dizer, o Fluminense não vende por 50 E a gente milhões. volta naquela história. Não sei se é do Fluminense. Tem que avaliar o temperamento do jogador. É o quê? Porque é da base? Não, mas não lembro quem é que deu uma entrevista que esse jogador não sei se é 90% ou 100% do Fluminense. Até vou ver aqui. Mas aí tem que avaliar não só a qualidade técnica, o temperamento do jogador. Camarada que nem o Vitinho, é um camarada que desliga do jogo, todo mundo sabe disso, é bom, mas desliga. Ele tem muita qualidade. Pedro não. Muita qualidade. Porque o jogador tem que ser bom, mas também tem que ter um espírito de competitividade. E está em ascendente, né? O Vitinho já está descendente. Eu achei um exagero esse valor pago pelo Flamengo. E a questão que se a gente ouve aí, porque se ganhar vale a pena. O título não paga conta. Não paga conta. O título gera mais um aumento de receita que é calculável. Venda de camiseta, aumento de número de sócios. Vai passando das fases. O título gera custo. Também gera. Mas gera custo, mas mais receita, talvez. O clube vai fazendo assim, né? Mas no primeiro momento, você sabe a renovação já é mais cara. Tudo também onera. O Grêmio aí tendo que renovar contrato de vários. Olha aqui, ó. Vê como é engraçado esse negócio de gremista em Colorado. Rec, falam que você é gremista, mas no teu programa, na terceira palavra, você já fala em D'Alessandro, Nogueira de São Léo. Aí veio outro aqui, diz, olá, Rec, faça como o Santana, o Kenny Braga, recentemente o Meneghetti, o Baldasso, chega de frescura, tu só fala no Grêmio, te assume, Beto de Xangri-Lá. Já voltamos. Boa noite. Para saber tudo isso que você sabe, só sendo um baita gato. Tu deve ter uns 70 anos, diz o Jair Leal de São Leopoldo. Essa foi a mais inteligente de todas. 70 não, mas... Pedro seria uma baita contratação para 2019. Quem sabe? Quem sabe? Tá aí o homem. O doutor Elf já vende a ideia para o presidente. A questão é a meta financeira, né? Olha aqui, ó. Fala, Requito. Questões. Flamengo ganhando a Copa do Brasil, eles vão vir atrás do Renato e demitir o técnico atual? Painato saindo, quem vem? Roger? Quem viria para manter a qualidade que o tricolor está? Diz o Daniel Bergvist, do bairro Sarandia. O doutor Elvio responde, o Leocir também e o Eugênio Paes Amorim, depois do intervalo. 8h21, há 7 jogos sem perder, em busca da liderança. Inter enfrenta o Flamengo, 9h45 no Beira-Rio, com Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick e Nico Lopes Potker, com Jonathan Alves na frente, é o time titular do Internacional. Hever, Trauco, Cuejar, Diego e Paquetá, os desfalques do time carioca. Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodolfo, René, Pires da Mota, Rômulo, Everton Ribeiro, Vitinho, Marlos, Moreno e Uribe, o time do Flamengo. Expectativa de quase 40 mil torcedores no Beira-Rio. O Colorado já enfrentou o Flamengo 63 vezes na história, 24 vitórias, 17 empates, 22 derrotas. Eugênio Paes Amorim. Renato, saindo. Rafael Jaques. Jaques? É o homem. Tá bem. Eu digo isso como quem sempre disse que o Odair iria vingar. Essa história de treinador importante, treinador grande, é bobagem. Nós temos grandes treinadores no Rio Grande do Sul. Doutor Elf. Eu acho que o Flamengo, respondendo a pergunta do Daniel ali, se o Flamengo ganhar, não tem por que ele trocar de treinador. Então deixa o Renato aí, porque vai demitir treinador campeão, isso aí é uma exceção da exceção. Mas se hoje tivesse que dar algum nome, para mim seria o Roger. Roger é um baita técnico. Leocir da Laça, quem sabe tá aí. Pronto, né, Leocir? É só me chamar, né? Na verdade, eu acho que que eu vou. O Grêmio é um grande revelador de treinador. Leocir quase treinou o Internacional recentemente. Quando fez aquela campanha extraordinária. O Grêmio também. Ipiranga. E o Grêmio também. Mais o Grêmio, pegaram o Julinho Camargo justamente porque estava sendo auxiliar do Falcão. E isso, sabe que futebol é oportunidades. E você não ia ser o Tadeu Menezes, né?
Claro que não. O Tadeu Menezes pipocou umas 3 vezes. Porque assim, tem que dar oportunidade. Acho que o Grêmio tem na sua cultura dar oportunidade a treinadores desconhecidos na mídia nacional. Acho que o Internacional deu agora para o Dair e se deu bem, né? Porque por necessidade deu essa possibilidade do Dair. Teve uma Só série de exceções que levou o Odair a por necessidade. ficar. Porque qualquer outro treinador, além de ser com um salário muito acima que o Inter podia pagar, iria exigir no mínimo 5 atletas ou 4 atletas de contratação de bom nível. E aí ia onerar muito o clube. Então, pela necessidade, está aí, fazendo a campanha em segundo lugar. Continuidade. Quando que o Internacional teve essa possibilidade de ser segundo lugar? Há quanto tempo, não é? E com grandes treinadores de nome. E o Grêmio também. O Grêmio foi um caso também que O Inter pode ser líder hoje, hein? revelou grandes treinadores, né? E o Mano Menezes um deles, né? Ceará 1-0 no Corinthians. Ó, o Ceará. O Lisca doido. Eu arrisco dizer O que Lisca doido com o Rospid. Ele só... Sabia? O Rospid está lá tá lá também. bem. Se Se o, despediu Inter aqui no programa. se o Inter tivesse botado o Luxemburgo, por exemplo, ia estar em 9º lugar. Isso aí. 10º. E acharam que a grande... E talvez grande... já demitido e ainda com uma conta Com de 2 anos para com pagar. o Leverkusen, sei lá quem. Ceará vai ficar 2 pontos de escapar da zona do rebaixamento. Vou considerar que o Vasco, tendo um jogo atrasado, a 2 pontos vai ficar o Ceará de sair da zona. O Lisca é um bom treinador. Se ganhar, né? Porque é só 20 minutos. Tá, mas é um bom treinador. É outro gaúcho que é muito bom treinador. Sabe quem é que está treinando de um lado? Lisca, do outro, Osmar Loss. Os Balós. Isso aí, 2 gaúchos. E o auxiliar do Lisca é o Rospid, só gurizado. Que Só bacana, gente da casa. Que bacana. E o Isso é Celso, cadê? O Celso está aí, cuidando da chácara lá em Caxias. Tu tá com saudade do Celso? Não. Então, por que perguntou? Não, saber como é que ele está, se ele está bem, se a chácara está boa, se está funcionando. Mas para entrar nessa chácara é difícil, né? Deve ter uns cachorros na frente da área, assim. Deve ter um pitbull ali, né? Não, mas, Ou no envolvedinho para lá. Mas que engraçado, né? Eu fico comparando isso. O Renato chegou a jogar no Grêmio com 4 volantes. E quando ele colocava 2 volantes, O gol do Ceará foi do goleiro de falta. É Everton ou Everson? Everson, baita goleiro. Everson. Tá, mas o que tu tá falando, Leocir, um dos maiores nó táticos que eu vi na minha vida, o Celso Rotti deu no Grêmio no Campeonato Gaúcho em 97. Foi um nó tático, com inciso, com aquela gol do Fabiano. Não me lembro que era o treinador do Grêmio. 9-7. No qual resultado? 1-0, o gol do Fabiano, Gaúchão de 9-7. O Hélio dos Anjos foi o do 5-2. Mas esse 1-0 foi um nó tático. O Grêmio não conseguiu era o jogar. Evaristo? E o Inter ficou na defesa, especulando. Sim. Mas o Grêmio não entrou. Não era o Evaristo? Eu acho que era. O Evaristo... E era o Rotti. Não. O Evaristo ganhou a Copa do Brasil no início de 97. Eu acho que depois ele saiu, começou mal o brasileiro e tal. Eu acho que o Gauchão já não era mais. Sei que tinha Mauro Galvão na zaga e o Fabiano passou pelo Mauro Galvão como quem passa pela mãe quando entra em casa. 97? Dando lei no gol, o Grêmio tinha o timaço. 97, será que não era o Hélio dos Anjos mesmo? Eu não recordo. Inciso, Fernando, aquela gente toda lá. Essa época eu lembro que eu estava no México, 6 anos no México. Ganhou dinheiro lá? Não se ganhava dinheiro, né? Hoje sim. Mas né? nem no México. O México foi um pouquinho melhor. Deu para equilibrar a minha vida. Hoje eu tenho uma vida equilibrada justamente por causa do México. Quando o gringo diz que a vida está equilibrada... É porque tá bem. Tá rico. Porque tá com o boi na sombra. O alemão não. Boi na sombra. O alemão também. Mas ele chora. Não, eu sou italiano também. Você é italiano? É, REC. Italiano também. Então tá a mesma coisa. Tutti buonagente, a tutti furbi. Tutti furbi. Tutti furbi. Valeu, Leocir. Valeu, doutor Elton. Obrigado. Valeu, Eugênio. Até amanhã, 1 da tarde.